Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 41 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. E hoje eu trouxe uma questão que trata sobre a química ambiental. É uma questão do Enem PPL 2019 que exige que a gente conheça muito bem o processo da chuva ácida. Então, afinal de contas, o que é a chuva ácida? A chuva ácida é a chuva com um pH um pouco, levemente ácido, um pouco abaixo de 7. Mas por que ela ocorre? A chuva ácida ocorre por conta do seguinte. Em regiões que você tem indústria ou grandes cidades, há muita emissão de gases do tipo CO2 e SO2. Então, esses gases são comuns, tá, na queima de combustíveis. Então, você tem, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo. Você vai liberar bastante CO2, porque a queima de hidrocarbonetos e tal sempre libera CO2 na combustão. Então, você tem aqui carbono e hidrogênio mais oxigênio sempre dá CO2 e água na combustão. E o SO2 também está sempre presente, porque o enxofre ele é um elemento também bem comum em combustíveis fósseis. Lógico que em muito menor quantidade do que o CO2, mas o estrago que ele faz na questão da chuva ácida é maior, como a gente vai ver. Então, esses gases eles são liberados. E no ar tem água, né? A gente tem a umidade no ar e lá em cima na atmosfera o que acontece é que esses gases aqui, o SO2 e o CO2, eles vão reagir ou eles vão interagir com a água que está presente no ar, né, na forma de umidade, e vão formar ácidos, tá? A gente sabe que o SO2 e o CO2 são óxidos de caráter ácido. Por quê? Porque quando dissolvidos em água, o que eles formam? O SO2 vai dar origem ao H2SO4 e o CO2 vai dar origem ao H2CO3. Esse daqui é o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e o H2CO3 é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. A questão é que você tem muita, mesmo que o CO2 forme o H2CO3, que é um ácido bem fraquinho, a emissão de CO2 é muito, né? Você tem muito CO2 emitido porque a queima de combustíveis fósseis libera muito CO2, que é o gás carbônico. E além da questão de intensificar o efeito estufa, aquecimento global e tudo mais, ele também diminui o pH da água, levando ela a ser levemente ácida da água da chuva, dessas regiões com muita emissão de CO2. O SO2, a emissão dele é em menor quantidade, bem menor. Só que ele em contato, né, em reagindo com o oxigênio do ar e a água presente no ar, ele forma um ácido muito forte, que é o ácido sulfúrico, o que diminui, né, por mais que ele seja uma menor quantidade, o efeito dele é bem pior. Então, a combinação desses gases e de alguns outros também, você tem o NO2, né, a gases de nitrogênio e tal, vão acabar diminuindo o pH da água, e aí quando chove você tem a chuva ácida. Essa chuva ácida ela não é ácida a ponto de queimar a pele, coisa do tipo, não. Só que ela é levemente ácida, que acaba alterando o pH dos leitos, né, rios, lagos e tudo mais. E um dos efeitos dela é o que está sendo discutido nessa questão aqui. Então vamos dar uma lida nela para ver o que ela está querendo. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste,
caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deteriorização ocorre em função do quê? Então, o mármore é constituído principalmente de CaCO3, carbonato de cálcio. Isso aqui é um sal, né? Você tem o Ca2+, que é o cátion, e o CO3, 2-, que é o ânion. E esse sal, ele foi formado por um hidróxido de cálcio e um ácido carbônico. Só que o hidróxido de cálcio é uma base relativamente forte. Não é das mais fortes, mas é forte. E o ácido carbônico é um ácido com certeza bem fraco, como a gente já discutiu ali. O que, na neutralização, uma base forte com um ácido fraco acaba formando um sal de caráter básico. Então, ele é um sal de caráter básico. O que causa a perda de massa e tal nesse sal de caráter básico é justamente a reação com alguma substância de caráter ácido, que vai vir no caso da chuva aqui, ó. Tem todos os indícios de chuva ácida. Por quê? Primeiro, ambientes externos, sujeito à chuva. Segundo, a substância que está sendo deteriorada é de caráter básico. Terceiro, a região é grandes cidades e zonas industriais, que são onde se emite esses gases aqui, ó, o CO2 e o SO2. Então, essa deteriorização está ocorrendo em função do acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Essa é a resposta correta, certo? Então, você tem 3 indícios aí que se trata de chuva ácida. A deteriorização ser de algo que tem caráter básico, a questão de ser externo e a presença, o local de ser grandes cidades e zonas industriais, beleza? As outras opções, por exemplo, oxidação do mármore. O carbonato de cálcio é oxidado? Não, ele já tem 3 oxigênios na sua estrutura, é meio difícil oxidar isso. Decomposição do mármore pela radiação solar? Também não faz sentido, né? A decomposição desse cara. Onda de choque por ruídos externos, então o som fazer essa peça tremer, não faz sentido também. E abrasão por material particulado presente no ar. Então, partículas que vão batendo ali e retirando desgastando essa peça. Também não condiz muito com as dicas que a gente tinha na questão. Então, uma questão que fala de chuva ácida, é bom conhecer esse processo aqui, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso por hoje. Eu espero que tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!